nome é Ayana Queiroz, eu sou produtora cultural, nascida em Rio das Ostras e me formei em produção cultural na UF, no polo que tem aqui em Rio das Ostras. Trabalho com isso vai fazer 11 anos. Meu primeiro contato com a produção, né, na prática, além da teoria da faculdade, foi num projeto chamado Lá Tá Rolando, que é idealizado por alunos de produção cultural, especialmente pelo Matheus. Era sobre isso, né, que a gente começou falando. O Matheus é um querido, um dos maiores produtores aqui da região. Ele tinha um espaço em Macaé chamado Espaço Top Secret. Ele trabalhava com unidade Sound System, que foi o primeiro Sound System do interior do estado do Rio de Janeiro. Então ele era mais voltado para esse lado do reggae. Mas criou esse projeto chamado Lá Tá Rolando, que encerra há 11 anos o Festival de Jazz e Blues. São várias edições. A gente pega uma temática e faz uma edição do Lá Tá Rolando. A gente tem, por regra, todo ano fazer o Lata Jazz e Blues, encerrando o festival, inclusive nessa parceria com o Stênio. Foi uma maneira de tentar arrumar um estágio, alguma coisa nesse sentido, para os alunos de produção, apesar disso nunca ter sido formalizado, né? Era um estágio sem nenhum vínculo com a faculdade. E aí o Lá Tá Rolando já funcionava como esse espaço para os alunos e rolou esse vínculo com o Stênio. Ele foi fazer, se eu não me engano, uma palestra na UF para falar sobre o festival. E aí o Matheus, que é esse idealizador, fez essa ponte. E o Lata, na verdade, são várias vertentes artísticas. Tem música, que é o principal, mas normalmente tem algumas exposições de artes plásticas, tem sempre um conteúdo de audiovisual. A gente tenta fazer outras intervenções também de outras vertentes, então é bem amplo, funciona como um sarau. Inicialmente, quando a UF veio para Rio das Ostras, é porque a história da UF aqui em Rio das Ostras é bem complicada, né? A UF veio, aí não tinha espaço, aí foi encerrada a parceria entre a Rio das Ostras e a UF, aí a UF voltou para Niterói, então todos os alunos daqui voltaram para Niterói, aí conseguiram um espaço, que na verdade era uma escola pública, era um prédio de uma escola do município, que é onde funciona a UF. Durante muitos anos a gente estudou em container, porque não tinha estrutura, então era bem precarizado, assim. E agora que está tendo investimento, porque houve, acho que em 2013, quando foi o Xereca Satânica? Em 2014 rolou um rompimento da UF com a prefeitura por conta de um evento. Na verdade era uma semana sobre corpo e resistência, do professor Jorge, se não me engano. E aí rolaram vários debates e por fim rolou uma performance sobre essa temática. E nessa performance uma mulher do coletivo Coyote, se eu não me engano, de Minas Gerais, enfiou uma bandeira do Brasil na vagina e depois costurou. E isso foi uma questão, passou no Fantástico, foi uma questão muito grande, de um modo geral no Brasil, né? E aqui em Rio das Ostras chocou a sociedade tradicional de Rio das Ostras. E aí rolou um rompimento. A partir de então, a prefeitura não tinha mais nenhuma relação, a UF também de Niterói rompeu com o curso de produção cultural. Foi uma questão e rolou esse afastamento. A gente teve muita dificuldade no Lata de conseguir patrocínio com esses, por exemplo, aqui nunca patrocinou nenhum evento, porque tem uma outra visão, né? Foi muito difícil fazer parceria tanto com a prefeitura quanto com qualquer outra empresa de pequenas empresas, né? Pequenos negócios, que são os que patrocinavam com R$300. Alguma coisa nesse sentido. A única relação realmente efetiva era com o Stênio Matos, né, com o Festival de Jazz e Blues. E aí ele que fazia essa ponte com a prefeitura no Lata Jazz e Blues. E essa era a única relação que a gente tinha e que ainda tem, né, com a prefeitura. Eu sei que hoje algumas pessoas que fizeram produção cultural estão trabalhando na Fundação de Cultura. Eu sei que a pessoa que está à frente hoje, a presidente, né, ela é uma pessoa que trabalhava cultura na cidade, então tá mudando um pouco isso. Mas
antigamente foi bem complicado, assim, foram anos bem complicados. Bom, tem alguns anos que eu saí daqui, mas eu acho que Rio das Ostras é uma cidade, enfim, muito bolsonarista, muito tradicional, não sei se eu posso falar dessa forma, mas então sempre foi complicado. Eu estudei, né, fiz meu ensino fundamental, meu ensino médio aqui e sempre gostei, sempre fui mais pro lado da cultura, pro lado das artes. Sou uma mulher lésbica desde sempre me entendi dessa forma. Então sempre rolou um afastamento, um não entendimento de lugar aqui, né? Mas quando eu entrei na UF, né, eu acho que a Universidade Federal ela tem esse papel, né, de acolhimento. Então foi quando eu comecei a gostar de estar aqui, com vontade de movimentar a cultura, movimentar a cidade. Eu queria ficar aqui quando eu terminei a faculdade, mas não havia nenhum trabalho, não havia nenhum estágio, não havia, como agora há um pouco, né, na Fundação de Cultura. Então eu acho que já foi muito pior do que é hoje. Eu acho que a UF foi muito importante nesse processo assim, de acolhimento desses jovens. Eu acho que inclusive essas pessoas que estão saindo da UF e entrando na secretaria têm investido mais na cultura, têm investido mais em novos eventos, novos projetos, além desses tradicionais como o Jazz Blues, que enfim, é do calendário. O Rio das Ostras ficava sempre entre dois prefeitos, que era o Carlos Augusto e o Sabino. Então saía um, entrava o outro. Aí, acho que os dois foram caçados, os dois foram alguma coisa nesse sentido. E aí agora entrou um terceiro que eu acredito que é mais do mesmo, né? Mas pelo menos está colocando pessoas da cidade que conhecem a cidade, que conhecem as necessidades, os desejos, as pessoas. Eu acho que isso está fazendo a diferença, pelo menos na área de cultura. Na época que eu estava na UF, só que já tem alguns anos que eu saí, então não sei se isso continua, tinha um professor, porque muitos professores vinham do Rio, né? Vinham para dar aula e voltavam. Então eu lembro que tinha um professor, que era o Áureo, do curso de produção cultural, que ele tinha um projeto voltado para tecnologia na cidade. Tinha um professor também que era o André Cota, que ele era mais da área de música também, do curso de produção cultural, né? Então eu acho que isso é muito interessante, porque no curso de produção cultural você tem muitos professores das vertentes artísticas, né? Então eles movimentam essa área. O André, ele tinha um projeto de extensão também que estudava, se eu não me engano era o Chorinho, era alguma coisa voltada para o samba, não lembro, aqui em Rio das Ostras. Então existem, mas não sei também a proporção disso hoje, sabe? Mas existiam e enfim, aí era só voltado para a faculdade, também não sei se existia relação com a prefeitura. Eu acho que rola. Eu acho que primeiro só de ter o conselho, né, de finalmente ter sido implementado é muito importante e foi aberto, né, a votação foi aberta, tem muitas pessoas a Misha mesmo, se não me engano, é uma conselheira. Então eu acho que existem pessoas da cena, da região, que estão realmente dentro da fundação, de um modo geral também. A Renata, que está na fundação, ela estudou comigo, ela fez produção cultural comigo, e é uma pessoa que é super aberta. O Marcos mesmo, a gente sempre está escrevendo projeto em edital, a gente sempre consegue o apoio da fundação. Então eu acho que está tendo, assim, é gritante a melhora que teve, né, a aproximação que teve da fundação com os artistas locais, mas eu acho que ainda tem muito para crescer.